Alguém fez um comentário aqui no canal sugerindo um tema que, de fato, é muito bom, impacta bastante a nossa vida, só que a gente não se dá conta de conversar muito sobre ele e tentar achar uma solução viável. A pergunta foi como ter uma casa minimamente limpa, sendo sediana e desautônoma. Eu achei essa pergunta maravilhosa porque o que eu já me quebrei a cabeça pensando sobre isso, tentando achar uma solução, não tá no gibi. Eu já quebrei a cabeça e o resto do corpo. Eu também já levei isso até para terapia e costumo conversar bastante com meu esposo porque ele pega muito no meu pé sobre essa questão porque eu faço bastante coisa errada. Por querer manter as coisas todas muito limpas e organizadas, muitas vezes eu acabo passando dos limites e sentindo aí bastante dores depois quando eu não passo mal pela desautonomia. Então eu vou dar aqui 3 dicas que me ajudaram bastante a lidar com isso. Não quer dizer que eu ainda não surte de vez em quando por querer tudo mais limpo, por querer ter feito mais coisas e não deu. Volta e meia isso acontece. Mesmo assim, essas 3 dicas elas me foram uma grande mão na roda. A primeira delas é cronograma de limpeza. Uma casa ela exige muitos cuidados. Eu acho que só quem é responsável aí pela manutenção, né, da limpeza da casa, da organização, é que sabe o quanto isso dá trabalho. Aí quando eu me lembro de quando eu era bem mais nova, né, e aí não queria ajudar minha mãe a lavar a louça nos trabalhos domésticos, eu me sinto a pior pessoa possível. Porque, coitada, se eu soubesse na época o tanto de trabalho que isso dava, com certeza eu teria ajudado. As atividades domésticas, elas demandam um tempo enorme do nosso dia. 24 horas parece pouco. Quando é você que é responsável por fazer a comida, limpar a casa, lavar a roupa, passar a roupa, deixar tudo em ordem, dar pequenos reparos que às vezes aparecem e com bastante frequência. Então isso deveria ser até um trabalho remunerado. E tem gente que ainda acha ruim quando a pessoa menciona que ela é do lar, como se isso fosse não fazer nada, né? Mal sabe a pessoa que às vezes ser do lar dá mais trabalho do que trabalhar fora. Mas o que mais me ajudou a deixarem as coisas mais organizadas e conseguir manter essa rotina de limpeza com um pouco mais de facilidade foi sem dúvidas montar um cronograma, porque daí eu consigo respeitar essa questão assim da taquicardia postural, que é a coisa que mais me atrapalha, sem dúvidas, as dores, a questão das tonturas, da fadiga que a desautonomia e a síndrome de Ehlers-Danlos geram. Isso me ajudou a não exigir tanto do meu físico. Eu achava que isso de cronograma de limpeza era uma balela que no final eu ia acabar não seguindo, mas eu acho que o que mais me ajudou a seguir isso certinho foi a questão de deixar tudo muito realista. Quando eu estava montando, algumas coisas me davam muito a sensação de que parecia pouco. Tipo, será que eu não vou dar conta de fazer um pouquinho a mais? Mas não, eu acho que a gente tem que botar o pé no freio e não adianta, sabe, supervalorizar, botar coisa além, porque você vai acabar não fazendo. Se você não cumprir, vai acabar se sentindo mal. Quanto mais coisa a gente coloca, maior é a tendência em não seguir esse planejamento. Por isso que você tem que colocar aquilo que bate muito com a sua realidade. E tem alguns aspectos que você tem que considerar na hora de montar esse cronograma. Por exemplo, em que hora que você vai fazer, né? Em que horário você vai fazer essas atividades domésticas. Porque tem que ser um horário que bata com as suas outras atividades e que você esteja disposta. Não adianta botar num horário que você sabe que naquele horário é o pior para você, é o pior período. Por exemplo, você tem mais taquicardia, você tem mais fadiga nesse horário, aí prefira outro. E quanto tempo do seu dia você vai dispor para essas atividades? Você tem que levar em conta aí as suas dores, os seus sintomas, as suas outras atividades, por exemplo, se você trabalha fora ou cumprir um outro horário. Tudo aquilo que você já tentou fazer e não deu certo, o que de fato precisa ser limpo diariamente ou uma vez por semana, com muita frequência, se a sua casa ela é muito grande. Aí você precisa quebrar ainda mais essas atividades. Por exemplo, eu moro numa casa que ela tem 2 pisos e 2 banheiros. Então tem dia da semana que eu coloquei para varrer toda a parte de cima, só a parte de cima, e varrer a parte de baixo em outro dia, tirar o pó dos quartos num dia, tirar o pó da sala em outro. Os banheiros, que para mim é uma coisa muito difícil, eu acho que é o mais difícil, porque o box, né, do banheiro, você tem que fazer mais força e tem que ser abaixado, abaixar e levantar várias vezes. Então, para mim, a taquicardia, isso é muito cruel, é bem difícil mesmo. É o que mais me gera mal-estar. Aí eu separei, por exemplo, o banheiro eu limpo num dia a parte de pia e vaso sanitário e em outro dia a parte do box. Se vocês quiserem um vídeo explicando melhor, detalhando melhor como é que é esse negócio de montar um cronograma de limpeza no nosso caso, né, nesse caso específico de doença crônica, de lidar com as dores, com a fadiga, aí vocês me colocam aqui nos comentários que dependendo do nível de interesse eu faço um vídeo só sobre isso porque ele é mais demorado. Eu acho o cronograma mais fácil porque você se compromete a seguir aquilo. E aí é mais fácil de você não tentar fazer nada além, sabe? Tipo, tá escrito lá no cronograma que nesse dia é para limpar o vaso e a pia do banheiro. Então é nisso que você vai focar e você também não perde tempo pensando. Do tipo, será que eu faço o que hoje? Será que eu lavo roupa? Será que eu limpo os banheiros? Porque nesse tempo que você gasta pensando sobre o que você vai fazer, também é um gasto de energia, que também consome ali a nossa disposição, a nossa energia mesmo pro dia, porque vocês sabem, né, a energia de uma pessoa que tem doença que lida com fadiga, com desautonomia, com Ehlers-Danlos, ela é muito limitada.
A dica número 2 é peça ajuda. Se você mora sozinho, aí não tem muito o que fazer. Mas se você mora com alguém, mesmo que seja uma pessoa, converse, sente com essa pessoa para ver o que é que vocês podem fazer, assim, distribuir as atividades. Às vezes tem coisa que é pior para você, que fica mais pesado para você, que a outra pessoa pode fazer. Talvez você seja uma pessoa como eu, que é muito resistente a pedir ajuda, que não lida bem com isso, não consegue esperar o tempo do outro. Às vezes o meu marido demora para fazer uma coisa, eu já fico desesperada, vou lá e faço, e depois fico me lascando na questão dos sintomas. Mas também é muito difícil para mim, né? Para mim individualmente, particularmente, essa questão de, sabe, a pessoa que não consegue fazer trabalho em equipe, que não consegue confiar o trabalho a outra pessoa, eu sou muito assim. E isso é péssimo. Mas aí, nesse caso, como é que eu faço? Eu peço ajuda pro meu esposo, no caso, porque daí só mora nós dois, em casos específicos. Tipo assim, pega tal peso pra mim, muda tal móvel de lugar, coloca as cadeiras pra cima, limpa uma coisa no chão, assim, que é mais próximo ao chão, que eu tenho que ficar mais tempo abaixado. Eu não vou conseguir, vai ser mais difícil pra mim, então eu passo pra ele. Enfim, coisas que eu considero um grande gatilho para os meus sintomas, para a piora das minhas dores, para a questão das tonturas, das síncopes. E a dica número 3 é lidar com o desconforto. Eu sei que é terrível, principalmente no começo, você vai ter muito aquela sensação desagradável, né, de que a casa não tá limpa, ou não tá limpa do jeito que você queria, ficou faltando aí um cantinho para limpar, e isso vai te consumir. Mas acredite, com o tempo vai diminuindo. Antes eu não deixava a louça na pia à noite nem por nada. Às vezes eu ia tonta pra pia, eu ia com muita dor, ou quase realmente passando mal. Hoje em dia eu deixo, não quero nem saber. Eu tô bem mais tranquila. Eu não vou dizer que eu fico super confortável com a louça na pia durante a noite. Mas eu não. Depois que eu assim, vi que a louça está ali, botei na minha cabeça, só amanhã. Eu não fico mais pensando, eu vou pra cama, vou descansar, e aí é só amanhã. Amanhã ela vai estar lá com certeza me esperando, porque ela não vai se lavar sozinha. Tem até um meme que eu vi esses dias no Instagram que eu acho que caiu muito bem, que era um gatinho, né, um cachorrinho, qualquer coisa assim, um bichinho falando: indo dormir bem tranquila porque eu não durmo na pia. Já tiveram dias que eu não consegui cumprir o que estava no cronograma por conta dos sintomas. Teve um dia mesmo que eu precisei me deitar ali, eu acho que era depois do almoço, perto das 2 horas da tarde, porque eu estava muito ruim. E se eu continuasse em pé, muito provavelmente eu ia ter síncope, eu ia passar mal. Então não dava para fazer o que estava no meu cronograma. E aí é claro que eu fiquei meio ruim, fiquei me cobrando, ficou aquilo na cabeça. Só que o cronograma, a ideia dele é para ser um guia, não para ser algo punitivo, sabe? A maior parte dos dias eu consigo cumprir o que está nesse cronograma. E é exatamente por isso que a casa ela se mantém limpa e organizada. Então, ela, claro, não preciso que a casa esteja assim, tipo, impecável, pronta para dar uma festa. Eu só preciso que ela esteja num nível aceitável de limpeza e organização. Se eu falhar em alguns dias, mas seguir todos os outros, tá beleza, porque daí a casa ela vai se manter funcional. Mas isso é um trabalho mesmo de mudar a mentalidade, não é fácil, é só com o tempo, com a prática, porque no começo é muito desconfortável, a gente fica cismada, principalmente se você tem mais manias de limpeza, de organização. Nossa, no começo eu lembro que eu sofri um bocado com isso, porque eu era muito assim, muito cheia de manias, e depois com a prática isso foi melhorando. Hoje eu não posso dizer que eu fico, nossa, super confortável. Não, ainda fica, sabe aquela pulguinha, aquela coisa, pensando, mas eu não me cobro mais tanto e vou deixando a coisa rolar mais solta. Com o tempo você vai relaxando mais e surtando menos. Agora, se você tem outras dicas, outras sugestões de como lidar com isso, deixa aqui embaixo, porque a gente não costuma conversar muito, mas é algo que nos afeta bastante e acaba gerando muito estresse no dia a dia. Um beijo e tchau!